Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Você já sentiu que teve seu espaço invadido por alguém que jurava estar fazendo uma gentileza? Então fica aqui, porque neste vídeo eu vou te explicar que isso tem nome e é muito mais comum do que você imagina. Pessoal, vamos dar nome aos bois. Hoje nós vamos falar de um fenômeno cada vez mais comum na nossa sociedade e justamente por isso muito mais perigoso do que parece. Perigoso porque ele costuma vir travestido de virtude e já vou deixar isso bem claro desde o começo. O ponto central não é um bom dia, é o café e muito menos a gentileza. O ponto central aqui é a invasão do limite com máscara moral. Quando Milena acorda os outros sem ter sido solicitada, ela não está fazendo gentileza, como ela repetiu várias vezes. Ela está se auto-atribuindo uma autoridade. E isso é crucial. Ela age como se tivesse uma procuração simbólica para regular o comportamento alheio. E quando alguém reage mal, como a Solange, o agressor muda o enquadramento. Mas eu só fiz uma gentileza. Só que isso é agressão. O padrão Milena é o da falsa bondade. Ninguém pediu para ela ir acordando as pessoas. Ela invade o limite do outro e quando recebe reação, tenta sequestrar a moral do cenário. Esse é o golpe mais velho do mundo. A pessoa invade os limites do outro e finge bondade. A pessoa pratica controle e chama isso de gentileza. A pessoa perturba o ambiente e chamam isso de educação. Não tem gentileza nenhuma nisso. Isso é sadismo. É o prazer de mostrar que o limite do outro não vale nada. A máscara educada entra depois como escudo. Isso não é gentileza, é cinismo. E atenção, cinismo aqui não é ser sarcástica. Cinismo é essa capacidade de fazer uma maldade consciente e no segundo seguinte exigir aplauso porque teria sido boazinha. É a cara lavada do abuso. Eu invadi, mas fui educadinha. Logo, você é a louca. Isso é engenharia da culpa. E a parte mais doente da nossa sociedade é justamente essa. A agressão vem maquiada de bondade. Isso confunde as pessoas, porque a maioria julga pelos rótulos. Empoderada, educadinha, só quis ajudar, entre outros rótulos que a gente vê por aí. E não pelo ato real. Invadiu, provocou, escalonou, humilhou, ignorou limites. A Ana Paula opera em outro modo, o da provocação. Ela testa, cutuca, desqualifica, ironiza e sai de cena. E fica observando o efeito. Ela se coloca superior e quando o outro sai do eixo, ela vira testemunha limpinha. Nossa, que desequilíbrio! Achei pesado o que você falou. Esse tipo de pessoa é um predador social perigosíssimo, porque ele opera com gatilhos. Ele sabe conduzir o outro até o erro que o sistema pune. Ela desestrutura todos à sua volta, e todo mundo sente isso, mesmo sem conseguir nomear. Aí quem explode vira desequilibrado, e quem provoca vira o forte, o autêntico. Ou, como vejo muito nas redes sociais, especialmente entre mulheres, empoderada. Porque o sistema recompensa quem provoca sem perder o controle, mesmo quando essa pessoa foi quem causou o colapso alheio. A sociedade atual odeia quem perde o controle visível, mas tolera e até aplaude quem provoca mantendo pose. E aí cria essa inversão perversa. O provocador vira esperto, quem colapsa vira desequilibrado. E todo o processo que levou ao surto some da narrativa. E por que tanta gente admira Ana Paula e chama isso de empoderamento? Porque muita gente confunde três coisas: coragem, crueldade e autocontrole. A Ana Paula tem autocontrole e língua afiada, isso é inegável. E o público lê isso como força. É o veneno elegante. Mas isso não é liderança, isso é domínio social. E tem um segundo motivo ainda mais feio. O reality show cria uma moral artificial. Vira um vale-tudo simbólico por dinheiro e status. O público premia esperteza, não caráter. A palavra empoderada vira selo de marketing. Se a mulher é agressiva e não pede desculpa, chamam de empoderada. Só que empoderamento de verdade não é esmagar os outros. É ter autonomia, dignidade e autocontrole sem precisar ferir ninguém.
Essas pessoas operam com 3 mecanismos claros. Primeiro, licença moral. Faz algo que parece bom e usa isso como salvo-conduto para violar limites. Eu ajudei, logo eu posso. Segundo, altruísmo agressivo. A ajuda não é para o outro, é para sustentar a autoimagem de boa pessoa. Se você rejeita, vira ingrato, difícil, desequilibrado. Terceiro, inversão de culpa. Quem reage ao abuso vira prova de que o abusador estava certo. Esse é o grande golpe. Agora, eu sei que muita gente pensa, mas isso é do jogo. Sim, é um jogo, com regras e com prêmio milionário. E a Sol formalmente pagou o preço por quebrar as regras. Nada disso está sendo negado. Mas eu não estou falando do jogo, eu estou falando do que a sociedade aplaude fora dele. O problema não é a punição, é a inversão moral que o jogo escancara e que já virou um padrão. Uma coisa é jogar duro, outra é fingir virtude para praticar crueldade. Quando alguém invade, testa, insiste, debocha e depois se protege dizendo: eu só fui educada. Mas eu só dei um bom dia. Eu só quis ajudar. Isso não é jogo limpo, é engenharia de culpa. O sistema pune a explosão visível e romantiza a crueldade boazinha. Ela pune quem perde o controle e aplaude quem machuca com voz calma. A Sol, ao surtar, ainda tenta marcar os limites que foram desrespeitados. É a segunda vez. Respeita, cresce, se toca. Mas ela já estava desorganizada psiquicamente. A fala perdeu linearidade. O corpo entrou em modo de ataque. Ela não estava tentando convencer ninguém, ela estava tentando se defender. Por isso atacou. Ela errou no modo, mas não errou no fundamento. Porque surto não nasce do nada, ele é acumulado. Chamar o surto da Sol de revolta, como eu tenho visto vários vídeos por aí, é erro conceitual grave. E pior, é uma forma desonesta de narrativa, porque suaviza tudo o que aconteceu antes e culpa quem colapsou. A Globo expulsar a Sol fez sentido do ponto de vista formal das regras do jogo. E eu não estou discutindo isso. Contato físico é linha vermelha. Só que a mesma indústria que se vende como antiviolência normaliza a violência implícita, a humilhação civilizada, o deboche, o linchamento moral com gargalhadas cínicas, como várias vezes estamos vendo na TV. Pune a trombada que a Sol deu na Ana Paula, mas o sadismo verbal, o escárnio e o deboche da equipe de jornalistas, ela chama de opinião. Pois bem, a hora em que eu fui gravar esse vídeo, eu estava scrollando nas redes sociais, no feed das redes sociais, e me deparei com vários vídeos mostrando os últimos acontecimentos da casa. Eu separei 2 vídeos que eu acho que se encaixam perfeitamente com o que estamos conversando. Num deles, Jonas é assediado freneticamente por Babu e Juliano. Eles falam de Jonas o dia inteiro. Xingam, desmerecem, cogitam até não deixá-lo dormir no quarto. E Jonas sequer sabe disso. Isso é assédio. O Jonas não está brigando. Ele não está reagindo. Ele não está disputando a narrativa. Ele simplesmente existe. E isso é insuportável para certos perfis. Isso é hostilidade com validação do grupo. Eles não confrontam Jonas, eles constroem uma imagem dele para consumo do grupo, como se estivessem preparando o terreno moral para uma agressão futura. Inclusive, a simples cogitação de não deixarem Jonas dormir no quarto é gravíssima, porque é uma tentativa de cerco e humilhação. E vejam que o quarto não é deles, o quarto é do programa. E quem legitima esse comportamento? A Ana Paula Renault. Como assim? A Ana Paula não precisa ser direta. Ela tem o selo da aprovação simbólica. Quando alguém com capital moral dentro do grupo incentiva, ri, valida, o assédio deixa de parecer crueldade e passa a parecer leitura correta do jogo. Tanto é verdade que quando Milena soube por Babu que ela não foi eliminada por uma questão pessoal, mas porque era a única alternativa de cowboy, Milena,
que se diz arrependida, recorre a Ana Paula para saber se deveria ou não rearrumar a bagunça que ela tinha feito no quarto do cowboy. Embora Milena tenha demonstrado a intenção de não arrumar, ela só conseguiu se decidir após Ana Paula dizer que ela é maior do que isso e dizer a ela para se vingar no jogo. Mas olha a ironia. Esse comportamento não recebe a mesma condenação simbólica quanto o surto da Sol. Pelo contrário, muita gente relativiza. Ela estava nervosa. Foi provocada pelo jogo. Ou seja, quando a agressão é fria e objetiva, ela é normalizada. Quando a agressão vem em forma de colapso visível, aí entra o desequilíbrio. Veja, e esse é o ponto mais perigoso e mais fértil, porque não estamos falando de treta, estamos falando de pedagogia moral reversa, um treinamento coletivo para chamar abuso de carisma, crueldade de coragem e manipulação de entretenimento. Pessoal, escrevam aqui nos comentários se não é exatamente isso que estamos vendo há alguns anos, gente chamando crueldade de coragem. Pessoal, é por isso que eu quis fazer esse vídeo. O reality não mostra a sociedade, ela fabrica a sociedade. Ela treina a pessoa a achar normal. Assediar em grupo é estratégia. Excluir é jogo. Provocar é personalidade. Manipular é imagem moral. Mas ela foi educadinha, né? E treina também a desprezar. Quem pede respeito é fraco. Quem não reage é planta. Quem colapsa é um louco, é um desequilibrado. Isso cria um público pronto para repetir o padrão construído nos realities aqui fora. No trabalho, na política, na família, provocadores carismáticos e vítimas culpadas. O problema não é o programa ter conflito. O problema é o conflito virar método de fabricar inversões morais. Vou repetir. Tem muita gente chamando crueldade de coragem. Por outro lado, é importante dizer que sim, tem muita gente criticando as posturas da Milena, da Ana Paula e os comportamentos de Babu e Juliano em relação a Jonas. Há pedidos de expulsão, há indignação real, há gente dizendo isso passou do limite, e há grupos e perfis exclusivos torcendo para Jonas ser vencedor. E isso é muito legal porque quebra a caricatura de que todo mundo aplaude. Não é todo mundo. Essas pessoas estão fazendo algo simples e raro, mas que tem aumentado gradativamente nos últimos anos. Estão julgando o ato, não o enquadramento que a mídia nos vende. Estão vendo o comportamento, não o rótulo que tentam nos impor. Estão separando conflito de abuso. Isso é sair da bolha. Veja, muito tem se falado sobre o pensar diferente. Diferente do quê? Da narrativa? O que é pensar diferente? Porque pensar por si mesmo não é ter opinião diferente, é simplesmente recusar a narrativa pronta. O público que critica Milena, Ana Paula, Babu e Juliano não está rejeitando o conflito, está rejeitando a inversão moral. Eles não estão dizendo queremos um programa sem emoção. Estão dizendo crueldade não é entretenimento. Assédio não é estratégia. Cinismo não é virtude. Isso é maturidade moral. E é exatamente isso que anda incomodando tanto, inclusive as autoridades. O sistema sempre vai parecer dominante, porque ele tem microfone, tem palco, tem edição e tem comentaristas da imprensa. Mas o termômetro real está na reação orgânica do público. Quando muita gente, organicamente, ou seja, sem combinar, começa a dizer, isso não é jogo, isso é baixo, isso não é força, isso é covardia, isso não é entretenimento, isso é abuso. Isso mostra que a pedagogia que induz mentes e comportamentos não é total. Porque esse treinamento para desvirtuar o julgamento moral está falhando em boa parte do público. Porque o público percebe que há um jogo. E essa parte é justamente a que pensa, não a que repete. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você já viveu isso, ou finalmente se você conseguiu nomear o que aconteceu, então deixa o like
Isso ajuda demais o canal a crescer, a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. E se inscreve aqui também, porque a gente continua destrinchando esses padrões que a maioria das pessoas sente, mas não sabe nomear. E se você conhece alguém que precisa ver esse vídeo, compartilha. Às vezes, a pessoa só precisa de alguém que dê nome aos bois. Eu sou Shalimar e você está no canal Entre Linhas. Fica com Deus e até a próxima!